Olá pessoal, vamos lá, olha só. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre matrizes, tá? O que é uma matriz? Matriz nada mais é que uma tabelinha com números, ok? Não precisa ser só números, né? Daqui a pouco eu vou, em vez de usar um número mais comum, eu vou usar o número π, vou usar um seno de um ângulo, o que for. Mas uma matriz é uma tabela, ponto. A matriz pode ser representada de algumas formas diferentes. Eu posso representar essa tabela entre parênteses, colchetes, tá? E eu acho que eu nunca vi isso na prática, mas pode ser representada por essas duas barrinhas, ok? Então, isso é uma matriz. Uma tabela. Às vezes a tabela é um pouquinho menor, menor ainda, um pouquinho maior, mais comprida, o que for, mas são tabelas, tá? Cabe ressaltar que, em geral, vocês vão encontrar o parênteses ou os colchetes. Essas barrinhas aqui podem gerar confusão, porque quando em vez de ter duas barrinhas, quando tiver só uma, isso aqui tem um significado diferente dentro do conteúdo de matriz, tá? Que é uma tal de determinante. Então, para evitar dúvidas, eu acho que ninguém usa, tá? Mas oficialmente poderia ser usado. Nunca vi uma questão que envolvesse aquilo, então deixamos desse jeito aqui. Bom, então isso é uma matriz. Importante sobre a matriz. A matriz sempre vai ser definida pela quantidade de linhas que ela tem e quantidade de colunas. Sempre e nesta ordem. Então, por exemplo, essa primeira matriz que eu coloquei aqui, ela é uma matriz que tem uma, duas linhas e tem duas colunas. Então, a gente vai dizer que ela é uma matriz 2 por 2. Já essa matriz aqui, ela tem duas linhas e ela tem uma, duas, três colunas. Então, a gente vai dizer que é uma matriz 2 por 3. E assim vale para qualquer matriz. Essa é uma matriz 1 por 2, porque tem uma linha e duas colunas. E essa última, vocês sabem quanto é? Vai ser, bom, eu tenho uma, duas, três linhas. E quantas colunas? Só uma. Então, 3 por 1, tá? Olha só. Deixa eu aproveitar essas matrizes que eu já deixei aqui representadas para chamar atenção para algumas coisas. Primeiro, sempre vai ter essa definição aí de quantas linhas e colunas tem, tá? Isso a gente vai ter que definir de algum jeito. Quando for representar uma matriz, quando vocês forem anotar aí no caderno, forem fazer uma prova, se envolver uma questão aberta, né, dissertativa e tal, tome cuidado, por exemplo, essa matriz aqui, ó, se eu representar ela assim, ela é uma matriz 1 por 1. Tem uma linha e uma coluna, que só tem o número 17. Então, quando necessário, mantenha um pouquinho de espaço para deixar bem claro que são duas colunas, tá? Para não cometer esse equívoco aqui. Tem gente que escreve tudo tão junto que a gente fica na dúvida se é 1 e 7 ou 17, tá? Então, cabe ressaltar. Professor, posso botar uma vírgula para separar? Não. Se botar uma vírgula, parece que é 1,7. Então a vírgula não adianta. Ah, posso botar uma barra para separar? Não, a gente deixa espaço, tá? A ideia é deixar espaço, que de algum modo fique visível a diferenciação entre um termo, uma coluna e outra, tá? Uma matriz pode ser composta por os números mais bonitinhos, padrões, 2, 4, 7, 3, mas pode ter uma fração, pode ter número decimal, pode ter número negativo, pode ter um número irracional, como é o caso do π, tá bom? Eu posso ter potência, eu posso ter logaritmo, posso ter seno, eu posso encontrar um monte de coisa dentro dessas tabelas, tá? Então, matriz é um conceito relativamente simples, que os enunciados, as questões podem complicar envolvendo outros conteúdos, tá? Envolvendo logaritmo, seno, o que for. Professor, eu nunca ouvi falar de logaritmo. Se não viu, relaxe. Em outro momento eu faço um vídeo falando sobre isso, tá? Mas quem está estudando matriz em geral já estudou logaritmo, função logarítmica e tudo mais. Bom, dito isso sobre matriz, vamos entender agora um pouquinho como é que a gente vai utilizar uma matriz dessas, tá? Olha só, pensa nesse exemplo aqui dessa matriz que eu vou colocar aqui. Bom, pessoal, vamos lá, olha só. Trouxe esse exemplo aqui, que é uma tabela com a nota de alguns alunos em algumas matérias, tá? Isso é uma matriz? É. Como eu disse, matriz nada mais é que uma tabela de valores, de números, de coisas, tá? Então, tá aqui a nossa tabela.
Como é que vai funcionar essa matriz? Bom, eu posso perguntar para vocês, por exemplo, qual foi a melhor nota em qual matéria, ou melhor, qual foi a melhor nota do Adriano? Bom, do Adriano, tá aqui, a melhor nota foi em Química, 9,2. A melhor nota dele foi 9,2. Se eu perguntar em qual matéria, aí sim é em Química, tá? Quem teve a melhor nota em História? Bom, em História, a melhor nota tá aqui, 9,8. Foi a nota do Douglas, tá? Se baseando só em nota, quem é o melhor aluno de matemática? Bom, de matemática o melhor aluno é a Esther, tá? De todos os alunos, quais deles estão acima da média em todas as matérias? Bom, esse aqui tem nota vermelha, tem nota abaixo da média, nota abaixo da média. O único que tem só nota acima da média é a Bruna. Pronto, essa teoricamente é a aluna que está com o melhor desempenho, tem aprovação ou coisas do gênero, tá? Se eu perguntar quem tirou 7,2 e em qual matéria? Bom, 7,2, onde é que eu tenho 7,2? Bom, eu tenho a Bruna, que tirou 7,2 em matemática, eu tenho o Carlos, que tirou 7,2 em História, e eu também tenho a Esther, que tirou 7,2 em Química. Então eu tenho 3 pessoas que tiraram 7,2, casualmente em 3 matérias diferentes, tá? Qual foi a maior nota? A maior nota está aqui, o Douglas, em História, 9,8. Ou seja, na tabela, basicamente, a gente vai se guiar por quem foi e em qual matéria, certo? Só que isso não vai acontecer sempre. Claro que aqui são com notas, mas podiam ser outros valores. A questão é que em uma matriz, nem sempre eu vou ter nome de pessoas. De repente não são pessoas, é uma tabela de outra coisa. É uma tabela de pontos num campeonato brasileiro, por exemplo. Então minha tabela vai ter valores e tudo mais, mas referentes a outras coisas. Então, uma matriz é uma tabela e ela por si só já vai ser aplicável. Não preciso ter o nome das pessoas, não preciso ter o nome das matérias. Eu posso perguntar para vocês qual é o maior valor de todos. É o 9,8. E se eu perguntar onde é que ele está? Bom, ele está na joguinho de batalha naval. 1, 2, 3, 4. Ele está na 4ª linha, tá? Na 4ª linha. E ele está na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª coluna. Pronto, simples assim, tá? Onde é que está posicionado o 5,9? O 5,9 está posicionado na 2ª linha e na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª coluna. Então eu posso dizer que o 5,9 ele está posicionado, como eu disse, na 2ª linha, 6ª coluna. Eu posso dizer que ele é o A26. Professor, como assim? Vamos lá. Então, olha só. Primeiro, eu disse que toda matriz tem a quantidade de linhas e colunas. Esta é uma matriz que tem 5 linhas. É uma matriz 5 por... Quantas colunas ela tem? Tem 7 colunas. Então, é uma matriz 5 por 7. Para identificar um termo, eu podia ter o nome das pessoas e matérias, como eu fiz antes, ou eu posso identificar cada pequeno elemento daqui pela sua posição, em linha e coluna. Assim como aqui era linha e coluna, aqui eu também vou identificar por linha e coluna. Linha 2, coluna 6. Linha 2, coluna 6. Tá? E todos os termos podem ser identificados dessa forma. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual é o valor do A34? 34 significa que ele está na linha 3, 4ª coluna. Então está aqui, 3ª linha, 4ª coluna. Esse aqui é o número 7,2. É isso, só isso, tá? Toda matriz pode ser identificada pela linha e coluna, tanto a matriz como um todo, quanto o elemento. Para diferenciar isso aqui um pouco, eu normalmente vou dizer isso aqui, ó. Essa é a matriz A. Deixa eu escrever um pouquinho mais. Essa é a matriz A, que tem elementos. Os elementozinhos dela são A. Azinho. Então, o A maiúsculo para representar a matriz como um todo, o Azinho minúsculo para representar cada um dos elementos dentro dela, tá? E aí eu identifico por I e J,
e por M e N, tá? O que isso aqui representa? Olha só, o I e o J são essas posições dos elementos. O M e o N é o tamanho, são as dimensões da minha matriz, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma matriz com elementos A e J, onde tem 5 linhas e 7 colunas. Pronto. Professor, e o I e o J? I e J, eu vou trocar por um número? Não precisa necessariamente. Só se eu perguntar, se tiver um enunciado, alguma coisa assim. Determine o A34, determine o A26, coisas do gênero, tá? Professor, não pode ser o A26? Não, calma, calma. Olha só, primeiro, dificilmente vocês vão trabalhar com uma matriz tão grande quanto essa, tá? As matrizes em geral vão ter um máximo aí de 3 linhas, 3 colunas. Às vezes e raras vezes são 4 linhas e 4 colunas, tá? Maior que isso, poderia ter o termo o A4827? Poderia, tá? Poderia. Se eu estivesse falando de uma tabela, uma coluna, uma matriz gigantesca, que não é o caso de uma prova de um vestibular, um Enem. Eles querem saber se vocês entendem os conceitos. E, teoricamente, se eu entendo o conceito para uma matriz 5 por 7, eu posso levar para esse conceito para uma matriz grande. O conceito é o mesmo. Professor, não pode gerar confusão, eu posso pensar que é a matriz linha 4, coluna 827. Poderia acontecer? Poderia, é difícil. Para evitar essa dúvida, se necessário, a gente pode botar uma vírgula ali. Ou dizer, né? Linha 48, coluna 27. Mas, para vocês, por enquanto, nem se estressem, tá? O foco vai ser uma matriz menorzinha, em geral, 3 linhas, 3 colunas, talvez 4 linhas, 4 colunas, tá? Bom, segura aí que eu vou apagar esse quadro e escrever mais algumas outras coisas como exemplo. Eu falei da matriz, falei da composição dela, como é que a gente vai achar, linha e coluna, sempre nessa ordem, linha e coluna, linha e coluna. E aqui tem um jeito genérico de escrever uma matriz, como eu falei antes. Seja uma matriz A qualquer, que tem os elementozinhos ali dentro, definidos por linha e coluna, tá? 3 por 2. Então eu já sei, de antemão, já sei que essa é uma matriz. É uma matriz que vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então vai ser algo mais ou menos nessa proporção. Precisa desenhar, professor? Não, não precisa, mas é só para a gente ter uma ideia, tá? Tal que a IJ é igual a isso aqui. O que isso significa? Gente, uma matriz pode ser definida por uma lei de formação. É uma fórmula, é uma regra que a gente vai usar para determinar cada um dos elementos que compõem essa matriz, tá? Como é que a gente vai usar isso? Primeiro, vamos relacionar essa matriz com esse esboço que eu estou criando. Se é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, eu já sei que tem um primeiro elemento bem aqui em cima, ó, um elemento A qualquer, que é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Do lado dele, eu tenho um outro elemento que também está na primeira linha, só que está na segunda coluna. Aqui embaixo deles, eu tenho um elemento na segunda linha, mas na primeira coluna, outro elemento que está na segunda linha, mas na segunda coluna. Seguindo a mesma lógica, terceira linha, primeira coluna, o elemento que está na terceira linha, mas na segunda coluna. Ou seja, eu identifico quais são os elementos que eu tenho que calcular, onde eles estão, como é que eles ficam e tudo mais. Essa é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Lembrando, linha na horizontal, coluna na vertical. Então eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Ponto. Como é que eu vou determinar cada elemento daqueles ali? Com a fórmula. Então, como assim eu vou usar a fórmula, professor? Por exemplo, eu vou determinar esse primeiro elemento aqui, que é o mais simples. A11. Na fórmula, o I representa a linha e o J representa a coluna. Eu vou jogar nesta fórmula esse valor que eu estou calculando. 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado. É isso. O A11 vai ser 2 vezes 1, que é 2. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é 3. E 2 mais 3 é 5. Beleza.
segura essa informação aqui. Melhor, não segura não, vamos já jogar. Eu acabei de determinar que este elemento equivale a 5, tá? Professor, tá bagunçado assim. Deixa assim por enquanto, que é pra gente associar, tá? Bom, eu quero descobrir esse aqui também. Então, esse aqui vai ser o A, linha 1, coluna 2. Mesma fórmula, 2 vezes, no lugar do I, a linha. No lugar do J, a coluna. O A, 1, 2 vai ser 2 vezes 1, que é 2, mais 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. E 2 mais 12, 14. Se ele é 14, está aqui o valor dele. 14. Posso continuar fazendo isso? A ideia é essa. Eu quero continuar e fazer para determinar todos os elementos dele. Então eu vou calcular aqui embaixo que eu acho que ainda tem um espaço. Agora é a linha 2, coluna 1, ó. Segunda linha, primeira coluna. E a relação vai ser a mesma. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1 ao quadrado, 3, que dá 7. Então esse elemento aqui é o 7. Professor, calma aí, o senhor pulou conta aqui. Eu antecipei um pouco para a gente não gastar muito tempo no vídeo. Mas a lógica é a mesma da anterior. Troca o I por 2, então vai ficar 2 vezes 2, e troca o J por 1. Então, 1 ao quadrado é 1, vezes 3 dá 3, então 4 mais 3, 7. Tá? E assim eu vou fazer para todos os outros. 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. Isso dá 16. Então, esse termo vale 16. A terceira linha, primeira coluna. Vai ficar 2 vezes 3, 6. 1 ao quadrado, que é esse aqui. 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. Que isso dá 9. Então, esse elemento é 9. E, por fim, o último aqui, que é o A, 3, 2, que vai ficar 2 vezes 3, 6. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3, 12. 6 mais 12, 18. Então, esse elemento aqui é o 18. Claro que eu deixei bem bagunçado, né? Mas a gente pode passar limpo e dizer que, assim, essa aqui é a nossa matriz. 5, 14, 7, 16, 9 e 18. E ela é uma matriz 3 por 2. Tá bom? Então, olha só. A minha matriz, que originalmente está escrita parece que está escrita em um hieroglifo, né? É uma matriz A. Então, eu tenho o nome de uma matriz, é uma matriz de algum tamanho aqui. Tem elementos dentro dela, que são os elementos A e J, que foi o que eu determinei ali, 3 por 2. Então, aqui eu determinei o tamanho da matriz. 3 linhas, 2 colunas. De tal forma que cada elementozinho lá dentro é definido por uma fórmula. Então, eu tenho que aplicar a fórmula para descobrir o valor de cada elemento. É isso. A fórmula pode variar de qualquer forma, né? Eu coloquei no exemplo do material que tem aqui disponível para vocês. Um exemplo um pouco mais simples, era só I mais J, mas aí sempre o pessoal reclama que eu faço as mais fáceis e deixa difícil para vocês, então fiz uma um pouco mais complexa, tá? Mas a ideia é essa. A fórmula eu posso variar de qualquer jeito. A questão lá do vestibular, o que for, pode colocar o que quiser, mas a lei de formação sempre vai se basear na linha e na coluna que ele está. É isso, tá bom? Bom, vamos fazer uma pausa aqui e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre as operações entre as matrizes, tá? Vocês já entenderam pelo menos o conceito inicial e já tem algumas questões que vocês podem tentar fazer no material aqui linkado.